Olá, minha princesa, seja muito bem-vinda ao dia 2 do nosso desafio autoconhecimento. E hoje nós vamos voltar um pouco para trás e lembrar daquilo que você, como criança, mais sonhava, mais queria. O que você gostava, o que não gostava. Pois é, hoje a gente vai voltar para a sua criança interior. Todas nós temos uma criança interior. É normal que quando eu fale sobre criança e peça para você lembrar de você criança, talvez você lembre, né, sei lá, você com 5, 7 anos, 3 anos. E naquela época, aquela menina, aquela criança que você é, tinha sonhos. E muitas vezes por causa da correria do dia a dia, das dificuldades, das questões que você passou, você talvez tenha esquecido do que aquela criança queria, do que ela sonhava. E hoje chegou a hora de você relembrar, porque é muito importante que você volte de novo à sua essência, que você realmente entenda as suas raízes, que você entenda aquilo que você sonhava quando criança, até para você poder descobrir os seus talentos, os seus sonhos, o que você gostava, o que não gostava. Então vamos lá? Se você já imprimiu o e-book, vá direto para o desafio 2 para poder responder as perguntas que serão feitas. Se você ainda não imprimiu, mas já tá com o seu caderninho aí, vamos lá que eu vou fazer junto contigo, tá bom? E se você pediu, né, o seu caderno autoconhecimento, você vai fazer junto comigo aqui, né? Esse é o caderno autoconhecimento, ó. Há alguns anos, né, dependendo do ano, a gente muda às vezes a capa, tá? Mas ele é um caderno assim, viu? Onde você vai escrevendo. Então vamos lá, diferente de como você vai fazer, vamos fazer junto? Primeira pergunta que eu quero que você escreva, só que olha só, detalhe importante, eu não quero que você escreva a resposta com a mão que você usa. Por exemplo, você escreve com a direita, certo? Vamos imaginar que você escreve com a direita, então eu quero que você use a esquerda. Você escreve com a esquerda, eu quero que você use a direita, ok? Você vai usar com a mão que você geralmente não escreve. Silvia, por que isso? Porque vai ficar mais fácil acessar lados do cérebro que talvez você não use mais, mas que ao trazer esse movimento entre emoção e razão, você vai conseguir acessar e vai te ajudar, né? Tanto no movimento da escrita, quanto no sentido dos pensamentos, da forma com que você pensa, acessando, né, essa fase da sua vida, tá bom? Então vamos lá. Pega a mão que você quase não escreve, que vai ser com essa mão que você vai responder. A primeira pergunta é, na escola, quais eram as matérias que você mais gostava? Você lembra? Escreve aí pra mim, qual eram as matérias que você mais gostava na escola? Depois, pergunta 2. Qual profissão você não quer de jeito nenhum e por quê? Quando você era criança, você tinha profissões que você dizia, jamais, não. Você tinha até medo, você nem pensava, jamais. Quais eram as profissões que você jamais ia querer quando criança? Você lembra? Escreve aí pra mim. Terceira pergunta. Quando criança, você era introvertida ou extrovertida? Você gostava de liderar os grupos? Olha só, existe aquela criança que era mais quietinha, tímida, envergonhada, e existe aquela que chegava agitando, aquela que chegava fazendo bagunça. Ela chegou, a bagunça estava feita, a alegria estava ali. Qual das duas era você? E hoje, quando você reflete a criança que você era, hoje você continua sendo aquela criança ou você é diferente? Você vê que você evoluiu, que você cresceu, ou você vê que talvez você era mais extrovertida e hoje agora tá mais quietinha, recatada? Ou você vê que às vezes você era mais introvertida, mas hoje você já é mais extrovertida, né? Então, percebe isso, tá bom? E a nossa próxima pergunta é, o que sonhava em ser quando você era criança? Toda criança sonha em ser alguma coisa. Toda criança, e sabe o que é o legal da criança? É que a criança, ela é tão espontânea que ela não pensa em coisa pequena, não. A criança, ela quer coisas grandes, né? Ela sonha em ser médico, em ser bailarina, em ser uma atriz, em ser bombeiro. Ela não pensa, tipo, eu vou, sei lá, vou fazer tal coisa. Não que as profissões sejam maiores ou menores, não. Nenhuma profissão é menor do que a outra, sabe por quê? Porque todas elas, no final, são necessárias. E graças a Deus, né, por cada pessoa que faz a sua profissão. O médico, né, do médico, a pessoa que limpa e organiza as coisas, a pessoa que cuida, né, de algo específico, aquele que
faz a parte elétrica da casa, aquele que constrói a casa, aquele que pinta a casa, aquele que desenha a casa, né? Do engenheiro ao arquiteto, do pedreiro, sabe, ao servente, todo mundo é importante. Todas as profissões são importantes. Só que existe uma coisa muito interessante na criança, é que toda criança, ela sonha, né? Ela não tem limites. Por que ela sonha com coisas, né, que pra ela, assim, parecem até tão grandes, mas ela não tem medo de sonhar? Porque ela não tem limites. Ela não consegue olhar algo e pensar, puxa, isso daqui eu não posso. Diferente do adulto. O adulto olha alguma coisa e ele diz, isso daqui eu não posso, nem adianta sonhar. A criança não, a criança pensa e ela simplesmente sonha. Ela deixa, não, eu quero, eu vou ser isso, né? Por quê? Porque ela não fica pensando, não vou conseguir. Então hoje eu quero despertar em você essa criança espontânea, essa criança que acredita nos sonhos, essa criança que sabe, que vai lá e pensa, não, eu vou fazer isso, vai dar certo, eu vou conquistar isso daqui, eu quero ser isso quando eu crescer. Eu quero que você volte, né, a se conectar com essa criança que um dia você foi, cheia de sonhos. E por último, a última pergunta é, por que sonhava em ser isso quando criança? Você respondeu, né, o que você sonhava em ser quando criança e por que você sonhava em ser isso quando criança? Quais ganhos teria se você fosse quem você sonhava em ser? Uau! O que a tua criança queria ser? E por que ela queria aquilo? Por exemplo, existem pessoas que dizem assim, eu gostaria de ser médica quando eu crescer. E aí, o que acontece? Só que por que ela quer ser aquilo? Algumas vão dizer, porque eu quero cuidar de pessoas. Olha, o médico, ele cuida de pessoas, é óbvio. O terapeuta também cuida de pessoas. A cuidadora, né, de pessoas idosas, de crianças, também cuida de pessoas. Então, olha só, muitas vezes o que acontece? Às vezes você vai pensar numa profissão que você queria quando criança e eu preciso que você dê o significado de por que você queria aquela profissão. Para que você possa entender que talvez hoje você está numa profissão que a tua criança queria, ainda que não seja a profissão necessariamente que ela falou, mas que traz o conceito daquilo que ela buscava. Entende? Por exemplo, uma pessoa que gostaria, eu queria ser médica quando eu era criança, mas hoje eu cuido de idosos. Você continua cuidando? Porque o que o médico faz? Ele cuida. Ou, por exemplo, alguém que pensava, eu queria muito, sei lá, ser dentista. E aí você pergunta, por que você queria ser dentista? E aí ela fala, porque eu queria fazer as pessoas sorrirem. E aí, talvez essa pessoa virou o quê? Uma comediante, ou alguém que, ainda que não trabalhe, né, dentro de alguma área, assim, é uma pessoa que faz os outros rirem simplesmente por causa da sua alegria, né? Existem muitas pessoas hoje na internet que usam essa alegria pra fazer conteúdos. Conteúdos engraçados, né? Divertidos. Então, que hoje você possa perceber isso, tá? E que realmente fale ao seu coração esse vídeo para que você possa se conectar mais com quem você, sabe, com a sua criança, com quem Deus te fez para ser. Tá bom, minha princesa? Eu vou indo, mas amanhã a gente se vê no nosso próximo desafio.